Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade aí à nossa aula, estamos chegando mais na parte mais final. A gente está entendendo aqui, então, o processo de blastulação, né? A formação do blastocisto. E nesse momento, a gente consegue identificar em volta aqui as células do trofoblasto, essas células aqui marcadas em verde, as células do hipoblasto, que estão aqui também em verde, e essas chamadas células da massa interna, né? A camada interna de células, que é daqui propriamente dito que se origina o epiblasto e o embrião, tá? Então, esses trofoblastos, como eu falei na aula anterior, eles secretam esses fluidos para dentro, né, da módula e vão criando essa cavidade aqui que é a blastocele, e essas membranas vão possuir essas bombas de sódio, potássio, ATPase, que vão jogando líquido aqui para o interior. Então, aqui a gente consegue identificar o polo embrionário, né? Esse polo aqui tem o embrião, e o lado oposto, né? Esse lado de baixo é o lado aembrionário, ok? Vai passando aqui o próximo slide. Próximo. Espera aí que eu probleminha aqui. Tá. Então, o que determina se o blastômero, né? O blastômero é uma daquelas células nas clivagens, irá formar massa celular interna ou trofoblasto, né? Que são essas células que ficam em volta. Basicamente, as células aqui que dão origem à massa interna de células, elas vão expressar alguns fatores, como STAT3 e etc. Então, esses fatores que estão aqui são moléculas específicas que são expressas por essas células da massa interna, tá? Então, todos esses nomes que vocês estão vendo aqui, tem a mórula, que dá origem à camada interna de células, né? E o trofoblasto, né? Então, a mórula pode dar tanto origem à camada interna de células quanto o trofoblasto, que fica em volta. Então, a questão toda são fatores específicos que cada uma dessas células vão expressar, genes que elas vão expressar, como no caso do seu trofoblasto, CDX2, esses EOMs aqui, enquanto que na massa interna de células você vai ter STAT3 e NANOG. Então, esses fatores aqui, incluindo aqui também o OPT4, STAT3 e NANOG, que são os fatores essenciais para você ter uma célula-tronco embrionária, que nada mais são do que essa camada interna de células. Então, aqui são as chamadas células-tronco embrionárias, ok? Nesse estágio ainda, principalmente pré-implantação, até o estágio de 8 células particularmente, você pode retirar uma célula, né? Aqui uma pipetinha de vidro, se retira uma dessas células e você pode fazer exames de DNA com aquela célula. E as células que restaram aqui, elas vão ser capazes de se regular, de dar origem a um indivíduo completo, mesmo na ausência de uma célula, de uma única célula. Essa célula você pode utilizar para exames de identidade, exames de, propriamente dito, também de tentar identificar os fatores, mutações, né, que possam ser ruins para os indivíduos, tá? E isso é o que a gente usa aqui no diagnóstico genético para implantação. Esse blastocisto, então, ele ainda está durante todo esse período que ele veio lá da tuba até o processo de implantação, ele ainda está dentro dessa zona externa aqui, que é a zona pelúcida, e ele só eclode, né? Ele sai da zona pelúcida poucas horas antes da do processo de implantação. Mesmo quando você remove a zona pelúcida, você não vai ter assim, você não vai afetar o desenvolvimento do embrião, tá? Ele ainda ocorre de uma forma correta. E aí ocorre o processo de implantação, que nada mais é do que um processo que tem uma reação, né? Porque você tem, entre aspas, quase que um corpo estranho, na verdade é um corpo estranho, é um embrião, né? Ele tem um DNA diferente da mãe, né? Teoricamente, ele deveria causar uma resposta imune. Mas não é isso que acontece, que aquela região ali tem a imunologia reduzida, né? Toda a resposta imune ali ela é diminuída. Então, você tem as células que vão, na verdade, secretar várias substâncias para propriamente dito acontecer essa reação que a gente chama de reação decidual. Essas células que aqui estão, né, são as células que ficam ali no endométrio, elas vão se diferenciar em células que vão ser secretoras, né? Por isso esse nome de células deciduais secretoriamente ativas, vão trazer energia através de glicogênio e lipídios, né, principalmente
ácido de glicogênio, e aí você vai ter um aumento da espessura do endométrio e uma vascularização. O sangue vai trazer nutrientes para a região. O revestimento uterino, né, todo esse endométrio que fica aqui embaixo, na verdade, ele vai ser mantido, né, até o momento de após a fertilização, até o processo de implantação. Então, a gente, na verdade, o processo de menstruação só ocorre quando a progesterona diminui seu nível. Então, enquanto a progesterona estiver alta, você vai mantendo a espessura do endométrio, tá? Quando o embrião implanta, as células do próprio trofoblasto que ficam em volta vão produzir o HCG, que é um hormônio utilizado também para análise se a mulher está no processo de gravidez ou não, e que vai sustentar também o corpo lúteo que ficou aqui no ovário pós-ovulação, ok? Aonde que esse embrião se implanta, né? Os sítios normais de implantação são realmente aqui nas laterais aqui do útero, né? E essa implantação do blastocista que você pode novamente identificar epiblasto e hipoblasto, em volta todo o trofoblasto. Você já vê aqui a diferenciação entre o trofoblasto que fica em cima e o trofoblasto que está mais abaixo, tá? Sempre implanta no lugar correto, como a gente viu aqui, realmente na região lateral? Não, nem sempre, né? E existe, então, o processo de gravidez ectópica. Por exemplo, uma implantação na região cervical, pouco comum, mais uma implantação na região da ampola, né? Na região aqui da tuba uterina, ela é relativamente frequente entre as gravidezes ectópicas. Na região ístmica, intersticial e na região das fímbrias, no ovário. E também, como vocês sabem, quando o embrião é fertilizado, ele pode não necessariamente, né, quando o gameta é liberado, ele pode não necessariamente ser capturado pelas fímbrias e pode ocorrer uma fecundação e uma implantação abdominal no intestino, né, para a região próxima do reto, sendo essas gravidezes, então, gravidezes que podem gerar risco para o embrião em desenvolvimento. Tá? Então, aqui a gente tem no dia 7 esse processo de invasão do embrião, junto com as células que ficam aqui em volta. Você tem invasão. Dia 8, você vê como que está tendo realmente a invasão, aqui epitélio uterino em volta, a entrada realmente do embrião, e aqui uma diferenciação bem interessante, que a gente consegue notar que é o epiblasto aqui em azul, hipoblasto aqui em amarelo, o citotrofoblasto que fica aqui em volta, então você vê bem as membranas das células, e células extraembrionárias já com núcleo pouco evidente, que é o sincício-trofoblasto. O que é esse sincício-trofoblasto? Nada mais é do que um sincício, né? Você não consegue ver bem a membrana das células, e essa também é uma característica desse tecido que está invadindo ali o tecido materno. No dia 9, o embrião já está, né, pós-fertilização, já está fechado, que a gente consegue visualizar o tampão de coagulação, e aumenta toda essa migração das células do hipoblasto, né, hipoblasto, formando essa membrana aqui de Reuser, que depois vai desaparecer, e o sincício trofoblasto aqui aumentando de tamanho e criando essas lacunas trofoblásticas aqui, espaços, né, também para crescimento e nutrição do embrião. Aqui é só mostrando como que a gente consegue visualizar isso. Então, toda a parte aqui que vocês estão vendo é o embrião, a gente tem o epiblasto, que são as células maiores, né, mais epiteliais, o hipoblasto, células já mais com aspecto um pouco mais mesenquimal, a cavidade entre os dois aqui forma a chamada cavidade amniótica, e em volta de todas as células aqui, que a gente não consegue ver muito bem a fronteira, o sincício trofoblasto, tá? Então, todo esse tecido aqui é um tecido em crescimento, um tecido invasor, tá? Que está invadindo a cavidade uterina aqui, o endométrio que fica em volta, ok? Na segunda semana de desenvolvimento que a gente vai vendo, esse embrião, propriamente dito, o epiblasto e hipoblasto, ele vai diminuindo em relação a essas membranas extraembrionárias que vão se formando, mesoderma extraembrionário, todas as células, o embrião vai aumentando o espaço dele dentro da cavidade uterina, tá, para poder crescer depois, e essa definição aqui da chamada membrana de Reuser, né, todas as cavidades, espaços, né, você vai ver que algumas delas vão diminuir, mas o embrião está
meio que abrindo espaço, né, dentro dessas células embrionárias extremamente invasoras ali daquele epitélio. E o que vocês podem notar aqui é que todas essas lacunas trofoblásticas vão aumentando bastante de tamanho, ok? Então, aqui a gente vê no dia 11 e 12, né, essa região novamente que tem o hipoblasto, epiblasto, né, com células masculunares, e tudo aqui em volta aqui é o saco vitelino primário, né, e revestindo aqui o embrião ainda em formação, tá? Mais uma vez aqui na segunda semana, já tinha mostrado, do 12º e terceiro dia até o 14º dia, essas primeiras regiões que haviam sido formadas como saco vitelino primário, elas vão para a região totalmente oposta. Vocês veem que o embrião com um espaço bem pequenininho aqui, né, se comparado com aquilo que a gente observava no 12º, 13º dia, e vão tender aqui a desaparecer, né? Esse saco vitelino primário acabam sendo resquícios que são jogados fora, enquanto o saco vitelino definitivo ou secundário, ele permanece, tá? Então, é todo esse espaço aqui que o embrião, né, que é só essa caminhadinha aqui de azul de epiblasto, vai poder utilizar para crescer, tá? Aqui, aquilo que a gente vê no dia 14, olha, epiblasto, hipoblasto, né? Todo mesoderma que reveste mesoderma extraembrionário, e a gente consegue ver bem essas células extraembrionárias agora muito bem desenvolvidas, né? O sincício trofoblástico invadiu, né? Todas as lacunas trofoblásticas envolvidas aí também na própria recepção de nutrientes, e aqui alguns resquícios aqui do saco vitelino primário. Então, gente, era isso essa aula. A gente vai falar ainda um pouco de gastrulação depois, mas acho que fica aqui o recado já dessa aula, que tem que estudar bastante, né? Temos muitos nomes, correto? E vamos nessa, estudando, lendo o livro. Recomendo ler o Larsen ou o Moore, né? Que tem informações sobre essa parte de embriologia humana, ok? Então, agradeço muito a vocês aí. Obrigado.